Oi, boa noite. Desculpa que eu tô chegando um pouquinho atrasada. Vou esperar o pessoal chegar. Quem puder ir enviando a live para outras pessoas, eu agradeço. O conteúdo que eu vou estar passando hoje é sobre a saúde social ambiental. Então, assim, eu vou aguardar alguns minutinhos para o pessoal entrar, para que todos estejam, consigam estar a par do assunto, né? Logo em seguida eu já vou me apresentar. Você deve estar achando estranho que você está num Instagram de costureira e você está vendo uma live sobre saúde socioambiental, social ambiental. Como assim? Então, eu estou participando de um desafio. Na realidade, eu estou participando de uma mentoria durante um ano do Dr. Juliano Pimentel. E através dessa mentoria, o primeiro desafio nosso é que façamos a live, né, referente às 7 saúdes. Eu já fiz fiz 3 anteriores que estão gravadas no meu IGTV, caso alguém tenha interesse de estar assistindo, né? Eu falei primeiramente sobre a saúde. Deixa eu até confirmar aqui direitinho, para mim não falar besteira, né? Mas eu falei primeiramente sobre a saúde emocional, depois a saúde intelectual, a saúde emocional, a saúde intelectual, a saúde profissional e hoje eu vou falar sobre a saúde social ambiental. Mas diferente de outras saúdes, né? Diferente das outras lives, desculpa. Hoje eu vou estar começando pelo devocional e não pela saúde social ambiental. Eu senti de Deus que precisava começar por essa saúde. Então tá, já passou quase 10 minutos, né? Acho que é uma falta de respeito com o pessoal que tá assistindo. Já vou começar. Eu peço para quem estiver aí assistindo puder encaminhar a live, apertar no coraçãozinho para poder ela estar subindo e aparecendo para outras pessoas. Eu agradeço. Será uma honra para mim. Como nos outros dias, né, eu uso um devocional que até foi meu esposo que me deu no início do ano. O meu intuito era ler a palavra esse ano, mas infelizmente por conta da doença que eu tenho um diagnóstico de depressão, transtorno pós-traumático em síndrome do pânico, né? Eu acabei não conseguindo pôr em prática. Mas com essa mentoria que eu comecei agora dia 2 de julho, eu venho me voltando novamente ao Senhor. Então, assim, hoje, dia 14 de julho, o
devocional ele diz o seguinte: a última palavra é do Senhor. Exatamente, e aí em Isaías 14, 24 diz o seguinte: exatamente como planejei, assim vai acontecer. Assim como você está no projeto, será a execução. Então, assim, desde os primórdios, Deus nos planejou e nós estamos na execução. Ele já tem planejado tudo que vai acontecer conosco. Aquela parte que diz que Deus escreve errado por linhas, escreve certo por linhas tortas. Não é verdade não, Deus escreve certo em linhas certas. E aí diz assim: entre verdades e mentira, entre palavras boas e ruins, cada vez mais o mundo fica confuso e errante, não por falta de palavras, mas por falta de sabedoria em ouvir as palavras certas. O que você tem ouvido? Quais têm sido as suas fontes? E na saúde social ambiental fala exatamente sobre isso, que nós precisamos estar sempre rodeado de pessoas que nos abastecem de forma positiva, que nos agregam, porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa ela tem uma energia ruim, e essa energia muitas vezes vem de nós mesmos, não dessa outra pessoa. Deus não traz juízo simplesmente por causa de sua soberania, mas por causa das nossas escolhas e ações, o que o levam a executar seu juízo para o arrependimento e a correção espiritual. Então, assim, Deus simplesmente ele não vem nos julgar e querer impor a sabedoria dele porque ele pode, mas sim por conta das nossas ações. O que nós estamos fazendo hoje? Agrada o Senhor? Não agrada? Muitas vezes, o simples fato de... Eu vejo muito por mim, mas eu sei que muitas vezes o simples fato de eu querer ficar na cama mais um pouco é sinal de que eu não estou agradando ao Senhor. Porque o Senhor não me fez para isso. O Senhor nos fez para sermos fortes, para levarmos a palavra dEle, para sermos pessoas que iremos mudar a humanidade. Permaneça e prossiga com a boa palavra do Senhor. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Quem está com a vida em santidade e em ordem diante de Deus, não espera palavras de juízo para execução, espera palavras de graça para bênçãos. Então, como eu havia mencionado anteriormente, a gente precisa andar no caminho certo, andar na linha, como diz o outro, né? Tentar ao máximo permanecer sempre na presença do Senhor. Então, vim falar para vocês
hoje, que é o nosso desafio da família Saúde Plena, que é sobre a saúde social ambiental. Essa é a quarta saúde que nós vamos estudar. Além dessa, tem mais 3 saúdes. Então, assim, em todas as saúdes, tem um exercício que nós temos que fazer. Como é que aí já começa já com exercício, né? Como é que a sociedade, o ambiente em que você está inserida, influencia sobre o modo operante como você enxerga o mundo? Então, assim, o que isso quer dizer? Se uma pessoa está vive em um lugar onde só tem prostituição, drogas, enfim, roubo, como será que essa pessoa vai se... Como é que vai ser o modo operante dela, né? Como que ela vai se deixar influenciar? Porque muitas vezes isso não diz o que a pessoa é, né? Mas vai, de certa forma, influenciar. Então, assim, por isso que é importante nós estarmos sempre cercados de pessoas que vão nos fazer evoluir. Pessoas que irão nos fazer ver sempre o copo meio cheio e não meio vazio, né? Então, assim, aqui pra mim, eu, infelizmente, hoje enxergo o mundo de uma forma não como eu queria. Eu enxergo de uma forma meio pessimista, pra ser sincera. Mas eu estou participando justamente dessa mentoria, eu recém comecei, porque eu creio na mudança e eu acredito num Deus maior e eu sei que eu vou começar a ver o mundo de outra forma, o mundo e as pessoas. Responda a essa pergunta sem culpa ou rancor, sem apontar erro dos outros. Essa é uma questão que eu venho aprendendo muito. Porque muitas vezes o erro que a gente acha que tá no outro tá em nós, né? Muitas vezes nós achamos que o outro que está fazendo errado, mas é o sentimento que a gente sente em relação ao outro, um sentimento que a gente gera em nós, em relação à atitude do outro, que nos faz ficar ruim. Muitas vezes é isso que acontece. Isso eu falo pela minha experiência. Então, assim, aqui tem uma outra ponto que diz: pode colocar o que você percebe, tanto positivo como negativamente. Considere também o que precisa ser mudado. Então, mais ou menos o que eu falei já está respondendo essa pergunta, né? Como eu já tinha estudado material anteriormente, eu meio que inverti as ordens dos fatores. Mas é isso. Nós precisamos considerar que muitas vezes nós que precisamos mudar e não o outro. Então, assim, muitas vezes a gente enxerga, como ontem, né? Eu li sobre, eu não sei exatamente onde é a carta, mas como diz, eu vi alguém falando que Jesus não dizia onde é que eram os livros, né? Mas que
Porque às vezes a gente quer olhar a trave, o cisco no olho do outro e não quer enxergar a trave dentro do nosso olho. A trave que tem no nosso olho, né? Porque grande parte das vezes a gente tá errado. E eu venho aprendendo muito isso na minha casa. Oi, Ju. Tenta sair da live e entrar novamente. Porque provavelmente deve ser algum problema da tua internet. Ou deve ter muito aplicativo aberto no teu celular. Normalmente é isso que acontece. Às vezes tem muito aplicativo aberto e aí acaba roubando um pouquinho da internet e fica travando. Porque eu estou aqui com outro telefone e tá normal. Tem mais alguém que tá travando? E aí, assim, nós vivemos em um ambiente em que a gente acha que... A gente ouve muito falar que existem pessoas tóxicas. Ah, eu fui em tal lugar... Ah, Verônica, eu não tenho ainda canal no YouTube. Mas eu vou estar providenciando. Eu ia providenciar para hoje até, mas tive alguns imprevistos e acabei não conseguindo o fazer. Então, assim, continuando aqui sobre a saúde social ambiental. Às vezes a gente acha que a gente escuta falar, muitas vezes até nós mesmos dizemos: ai, fui num lugar e... Nossa, que pessoa tóxica. Me senti... Parece que minha energia foi sugada. Só que, assim, isso acontece porque a gente não tá blindado. É porque a gente tá exposto. Porque a gente nós deixamos que o outro influencie no sentimento que nós geremos em relação a ele. Eu tenho bastante essa dificuldade de deixar que o outro gere alguns sentimentos que eu não precisaria estar sentindo. Ou eu, como já mencionei nas outras lives, eu tenho grande dificuldade de conversar com meu esposo com relação à minha doença, né? A minha doença não, ao meu diagnóstico, porque quando a gente diz que é meu, a gente já toma como posse, mas isso não é meu não, vou ser curado em nome de Jesus. E um dia eu cheguei pra ele e contei pra ele: olha, quando você faz assim, eu me sinto assim, e gera esse sentimento em mim. E ele jamais imaginou que tudo isso acontecia dentro de mim. Então, assim, porque eu estou no momento fraca e me permito deixar que algumas circunstâncias externas me façam mal. E aí o Dr. Juliano coloca assim no livro para nós: lembre-se de que você só enxerga no outro aquilo que traz dentro de si. E quando eu li isso, me doeu muito, sabe? Porque é difícil, muitas vezes, admitirmos que o erro que a gente aponta no outro está em nós. É muito difícil. Se você enxerga uma pessoa tóxica, é porque essa toxicidade está dentro de você. Não existe uma toxicidade externa sem que ela seja primeiro sentida, vivida e nomeada dentro de você, que só consegue nomear algo como energia tóxica, como, por exemplo,
depois de experienciá-la. Caso contrário, você não saberia o que é. Exatamente. Simples assim. Então, o que nós precisamos fazer para não sentir mais essa toxicidade do mundo? O que a gente precisa fazer para nos sentirmos pleno? Como fala na nossa mentoria, na nossa família Saúde Plena, o que a gente precisa para nos sentir totalmente conectados com o Senhor e sem sentir essas toxicidades que a gente sabe que tem no mundo. Eu lembro de algumas lives do Dr. Juliano Pimentel, dele ter comentado de uma vez que ele foi no... Acho que ele estava levando a doutora Carol para uma consulta e aí aconteceu um acidente. Mas foram apenas danos materiais. E naquele momento ele desceu do carro e ele acalmou todo mundo. E falou que estava tudo bem. A outra pessoa meio que quis se exaltar e ele disse, não, tá tudo bem, nós estamos bem, o senhor tem seguro? Não tem? Eu também tenho. Então, assim, nós precisamos dessa plenitude. E para nós alcançarmos essa plenitude, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Quem está no Saúde Plena sabe do que eu estou falando. Eu tive uma crise bem forte no final de semana e o Dr. Juliano simplesmente disse para mim, você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, assim, muitas vezes a gente quer amor do próximo, mas a gente não é capaz de pegar o telefone e ligar para o outro e dizer, oi, como você está? Tá tudo bem contigo? Ou às vezes a gente sabe que tem um amigo que tá precisando, escuta o socorro dele e simplesmente deixa passar. Eu vou contar algo pra vocês que aconteceu comigo no início da pandemia, que Deus tocou no meu coração pra contar nesse momento. Eu estava 3 dias, porque o meu esposo trabalha com eventos. E a maior parte dos nossos clientes são do Rio de Janeiro. Então, desde março, lá fechou antes do que fechou aqui. Então, assim, a gente ficou sem renda nenhuma. Porque eu não trabalhava, né? Eu tava no auxílio-doença e meu auxílio-doença foi cortado em fevereiro também. Eu entrei com recurso, porque eu realmente, como mencionei em outras lives, não consigo mais voltar a trabalhar na área financeira. E num desespero, porque eu já não tinha mais coragem de ir na casa dos meus pais pedir algo. Porque eles que estavam nos alimentando, eles já tinham pago a nossa energia, porque caso contrário eles teriam cortado. E se eu não tenho energia, eu não tenho água, porque eu preciso da energia para jogar a água da caixa que fica embaixo da minha casa, que vem de uma vertente para a caixa que fica em cima do banheiro, né? Enfim. E faziam 3 dias que eu não almoçava. Não porque não tinha comida, mas porque eu não queria deixar que meus filhos não comessem o que eles precisavam. Então, e aí eu sei que naquele dia já fazia 3 dias que eu tava sem almoçar, só comia o pão, alguma coisa assim. E aí eu sei que chegou no final do dia, num ato de desespero,
Eu fiquei o dia todo no sofá e não conseguia pensar em nada que eu pudesse fazer para as coisas andarem e fiquei atordoada. Eu sei que eu tomei um banho. Eu peguei a chave do carro escondida do meu marido e eu saí de casa. Eu saí de casa na intenção de não voltar mais. E foi tão forte isso que eu desliguei o celular pela primeira vez. Eu desliguei o celular porque eu não queria escutar ninguém e eu não avisei pra ninguém. Eu sei que chegou a um certo ponto, eu parei e pensei nos meus avós e resolvi ligar o celular. E aí, quando eu liguei o telefone, uma amiga minha me ligou. Ela até hoje não está, hoje ela não está presente aqui, mas foi a Monique. Ela é minha amiga há 8 anos. E a Monique, assim como a Cássia, que estava ontem presente aqui, ela é uma irmã que não é de sangue, mas é a minha irmã. E aí eu falei pra ela o que tinha acontecido e que eu tava desesperada e que eu não sabia de onde, como que eu ia fazer, que eu não sabia de onde tirar o dinheiro. E eu não precisava de tudo isso, sabe? Porque os meus pais poderiam estar me ajudando sem problema algum. Só que eu tenho como fuga a comida, né? Então, assim, pra mim era muito difícil ficar sem as besteirinhas, sabe? Sem o chocolate, sem um bolo diferente. E aí isso foi me frustrando, foi me frustrando. Eu sei que naquela mesma semana, aí eu voltei pra casa, que aí eu liguei pro CVV, depois que eu falei com a Monique. O CVV, pra quem não sabe, é o Centro de Valorização à Vida. Ele é o número 188. Pra quem tem depressão ou até pra qualquer outro transtorno que precise falar, que quer falar com alguém que não seja alguém que vai te julgar, alguém que talvez vai te ofender, que você já sabe o que a pessoa vai falar. Porque a maior parte do tempo a gente quer que alguém fale pra nós o que a gente quer ouvir. E não... Ou muitas vezes a gente só quer que o outro escute a gente. Então, assim, o CVV ele é muito bom pra isso. E aí a menina veio, conversou comigo, era uma moça de Cuiabá, e eu vim até em casa com ela. E na mesma semana, a Monique trouxe pra nós compras de mercado. Muita coisa. Eu nunca vou me esquecer. Eu fiquei tão constrangida com aquele amor, sabe? E às vezes não foi um simples gesto, foi muito mais. Porque ela trouxe coisas que nem eu compro, que é bolachinha recheada, que eu não compro essas coisas, né? Que não... Nós não temos o costume de comer aqui em casa. Ela trouxe leite, que eu também não compro, mas a minha bebê gosta de tomar. Porque o que aconteceu conosco? Nós tivemos alguns problemas quando pedimos o auxílio emergencial e o nosso cadastro foi negado por 2 vezes. A gente teve que refazer novamente, né? E aí o nosso auxílio emergencial só veio agora em junho. Então, assim, eu tive que pegar a cesta básica na igreja. Foi bem complicado. Mas Deus está provendo todos os dias para nós. E com as máscaras também eu venho conseguindo vender, apesar de eu vender poucas máscaras, mas
o pouco que eu vendo tá suprindo, Deus está nos suprindo, assim como eu sei que outras famílias também. Mas você vê que ela trouxe tudo, ela trouxe sabonete, trouxe pasta de dente, coisa assim que ela não parava mais de trazer e eu apavorada, né? Mas enfim, às vezes são nos piores momentos que a gente realmente conhece quem se importa conosco, né? Enfim, deixa eu continuar aqui. Você é o autor do seu destino, independente do ambiente que você está. Então, assim, mesmo que um ambiente seja tóxico, nós podemos fazer diferente. Nós podemos ir à luta. Nós podemos mudar as coisas. Na infância, por exemplo, nós recebemos tudo. Durante a infância, muitos implantes podem ser colocados em nossa cabeça. Implantes que limitam nossa vida, que nos fazem pensar que somos isso ou aquilo. Essa relação dos implantes, para mim, também é bem forte, porque o meu pai sempre teve sonho de ter um filho menino. E aí veio a minha irmã. Aí depois, novamente, ele queria um menino. E veio eu. E aí, meu pai sempre gostou de mexer com gado, e pasto, e essas coisas, e carro, e moto. Então, eu aprendi a colocar veneno no pasto, a tentar ajudar ele com os gados, lavar carro, lavar moto, isso tudo eu faço. Aqui em casa, capinar, muitas vezes sou eu que faço. Então, assim, eu aprendi algumas coisas de menino. Então, assim, foram alguns implantes que foram colocados pra mim quando criança. Em todas as terapias, nesse último ano, eu fiz várias terapias alternativas a fim de buscar a minha cura. E 99% de todas as terapias, todas as terapeutas me disseram a mesma coisa. Você tem que cuidar mais da sua mulher. Porque foi implantado isso quando eu era criança. Só que assim, hoje eu tô aqui e eu sou o autor do meu destino. E eu tenho que agradecer aos meus pais simplesmente porque naquele momento foi o melhor que eles puderam me dar. Nenhum pai vai querer mal para um filho. Eles sempre vão fazer o melhor para nós. Eu vejo muito a minha filha de 2 anos, o meu esposo tem 40 anos, né? E ela é a primogênita dele. Porém, eu tenho o meu filho que tem 13 anos, que desde os 6 anos ele se tornou filho do meu esposo também. Só que meu esposo nunca teve um bebezinho. Quando nós nos casamos, o Guilherme já era maior, né? Então era diferente. E aí, ele é muito super protetor. Ele tá sempre, cuidado, você pode cair, vem aqui, vai devagar. E aí eu comecei a mudar isso nele. Eu comecei a dizer pra ele que ele tinha que dizer que ela era corajosa, que ela era poderosa, que ela conseguia. E sempre que nós íamos daqui, da nossa casa, que nós íamos caminhando para casa dos meus pais, que é pertinho, não chega a dar 500 metros. Aí tem um morrinho que a gente desce, que é estrada de chão batido, né? E aí ela sempre tinha medo de descer esse morrinho. E aí o pai dela sempre pegava ela no colo.
E aí um dia ela foi comigo e eu fui falando pra ela: não, filha, você consegue, você é poderosa, você consegue, você é guerreira, você consegue. E aí ela foi, aí ela meio que travava, e aí eu fui falando, e ela foi indo, e ela foi até a casa dos meus pais caminhando, e voltou. E aí um outro dia, nós fomos novamente, e ele foi junto. E aí ele disse: cuidado, filha, vai devagar. Aí ela disse pra ele assim: papai, eu sou poderosa, eu consigo ir sozinha. Só me dá a tua mão. Então, assim, nós, além de termos a responsabilidade de ser autor do nosso destino, nós, como pais, temos a responsabilidade de isso mesmo, de encorajar os nossos filhos. Meu filho às vezes fala, tenho um filho de 13 anos, mãe, eu não consigo. Eu sempre digo a ele: filho, você é inteligente, você é capaz. Você precisa prestar mais atenção. Mais inteligente você é. E a gente aprende muito, eu aprendi muito nas terapias, né? E agora eu tô aprendendo muito mais. Aí até aqui o doutor diz que muitas vezes a gente leva um tempo para compreender e conseguir eliminar esses implantes. E além disso, existem meios sociais de controle. Então, assim, quais são os meios sociais de controle que fazem com que nós nos limitem? Dentre os meios sociais está a política. Este é um dos meios sociais de controle mais antigo que existe, a política. Aí, um outro meio de controle é a educação institucionalizada. Colocar as pessoas em uma escola com uma única linha de aprendizado. O que acontece? Você vai para a escola, você aprende, mas vamos dizer, o que você aprende lá, 80% você não usa na sua vida social. É apenas o meio de controle do governo de manter a sociedade em determinado padrão. Então, assim, nós deveríamos aprender como ser empreendedores no colégio. E a gente aprende a ser funcionário, a ser empregado. A gente deveria ter aulas como nós temos na faculdade, de cultura socioambiental, de preservação do meio ambiente. Não digo biologia, ciências, mas eu digo uma aula específica para isso. Uma aula específica para falar sobre política. Só que, como sempre dizem, né, o povo, não digo ignorante de não ter o saber, é mais fácil de ser dominado do que aquele que vai além. E aí, outro meio social de controle é a religião. É uma ferramenta de ascensão espiritual e social, mas também uma ferramenta de controle. Queira ou não queira, você estar dentro de uma religião, você segue alguns padrões. Então, é uma forma de controle também. Não estou dizendo que você não deve seguir nenhuma linha religiosa. Eu, por exemplo, sou evangélica e eu sigo
Eu vou para uma igreja que me faz muito bem, porque na realidade Deus sempre diz, Jesus dizia, né, onde um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, assim, a religião, ela é uma ferramenta de ascensão espiritual, mas ela acaba tendo controle porque muitas vezes ela limita o teu conhecimento. Muitas vezes ela limita que você possa ir além. E aí o Dr. Juliano Pimentel pergunta, né? Quantas vezes você se deixou ser contaminado pelo ambiente que foi inserido? Então, assim, quantas vezes a gente chegou num lugar e viu que o ambiente não estava bom e acabou saindo de lá com aquela mesma energia, ao invés de mudar o clima. Eu tenho muito disso, né? Mesmo eu tento, muitas vezes não dá certo, mas o importante eu acho que é tentar. Eu tento descontrair e fazer com que às vezes o ambiente fique um pouco mais leve. Aí tem uma outra pergunta também. Quantas vezes você se deixou influenciar por não saber qual é a sua essência? Então, assim, nós precisamos estar constantemente em busca da nossa essência, do nosso propósito, do nosso ser, do nosso saber, porque dentro do grupo da família Saúde Plena, a gente tem várias histórias de superação. E nós precisamos, na nossa vida social, estar conectados com pessoas que estão a cada dia se superando. O depressivo, ele tem um aspecto muito interessante que talvez quem não tenha depressão não consiga entender. Na grande parte das vezes, nós nos deixamos influenciar muito pelas outras pessoas. Nós não estamos blindados. Por isso que nós às vezes nos achamos tão fracos. Quando eu falei da saúde intelectual, que eu acabei parando na saúde intelectual, ficando travada naquilo, porque se o depressivo ele é mais forte do que ele imagina, porque o tanto de coisa que nós criamos na nossa mente para nos destruir, nós usarmos a nosso favor, seria totalmente diferente. E aí gerou uma luta dentro de mim, quando eu comecei a ter pensamentos ruins, e eu comecei a pensar o que eu poderia pensar de bom dentro daqueles pensamentos ruins, que me faria ficar melhor e não pior. E gerou uma luta. Sabe quando eles brincam o Tico e o Teco? Então, o Tico e o Teco estavam numa guerra ali. Que nem o anjinho do bem e o anjinho do mal. Tava uma luta ali tremenda. E como eu não estava ainda, como eu ainda não estou, mas eu irei estar fortalecida, eu acabei deixando me levar pelo o anjinho mal. Aí aqui tem um exercício que o doutor nos propôs, que é: o que é necessário socialmente para que você seja pleno? O que você acha que é importante
que é necessário para a gente ser socialmente pleno? O que a gente precisa para ter uma saúde plena? Eu vejo assim que, como o Dr. Juliano sempre diz, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Se eu tenho que meditar todos os dias, eu vou meditar todos os dias. E como diz ele, meditação não é oração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, eu acho que o que é necessário é nós orarmos, nos conectarmos com Deus, agradecermos ao Senhor todas as manhãs, pelo simples fato de estarmos acordando. Em momentos que eu estive profundamente lá no fundo do poço, eu escutei ainda a Águida hoje falar alguma coisa sobre uma frase que o esposo dela fala, que eu acabei esquecendo. Que quanto mais fundo a gente tá no poço, maior vai ser o nosso salto. E eu escutei e eu simplesmente de manhã ao abrir o meu olho e acordar, aquilo pra mim era motivo de tristeza. Então, assim, eu não via gratidão nenhuma em nada. E eu acho que o primeiro de tudo é a gente agradecer. Agradecer pelos olhos que a gente tem, por a gente poder ver, por a gente poder ter nariz e poder sentir o aroma das flores, o cheiro da comida. Sabe que eu nunca esqueço, uma vez no colégio, nós tínhamos dois, era o diretor e o professor de educação física, eles tinham um nariz muito grande, né? E aí sempre brincava que eles eram os ladrões de oxigênio. E aí um dia um deles falou pra nós assim, olha, eu tive uma vez no hospital de câncer na capital, que é em Florianópolis, né? Eu sou de Santa Catarina. E eu vi uma pessoa sem nariz. Se vocês soubessem o quão horrível é uma pessoa não ter o nariz, vocês jamais falariam isso. Jamais zombariam, né? Então, assim, nós precisamos agradecer nossas pernas, nossos pés, a nossa unha encravada que às vezes dói, o cabelo branco, que muitas vezes tem que disfarçar, assim como o meu, que todo mundo acha que eu sou loira porque todo mundo fala, não, quem é loiro tem dinheiro pra manter. Sabe de nada, inocente. Esse loiro aqui é só pra disfarçar os meus brancos. Porque eu tenho muito cabelo branco, gente, muito. Meu cabelo era preto. Eu tive que fazer isso pra poder dar uma disfarçada, porque eu tinha que pintar meu cabelo a cada 15 dias pra tampar os cabelos brancos. Vamos voltar ao assunto aqui. O que foi sedimentado em sua cabeça como necessário para você ter realização social e pessoal? O que a gente aprendeu quando criança que era necessário para a gente ter realização social e pessoal? No meu caso, eu aprendi que eu precisava trabalhar, pagar minhas contas em dias. E isso. E com o tempo eu aprendi que não era só isso. Eu aprendi que eu precisava me alimentar de forma correta. Eu aprendi que eu precisava fazer atividade física. E assim eu fui fazendo e fui me superando a cada dia. E eu acho que essa superação, ela vai sendo trabalhada a cada dia mais. Então, assim, nós precisamos estar constantemente evoluindo. O que você se vê realizando socialmente? O que isso influencia em tudo que você fez
até agora? Essa pergunta para mim é muito complicada, porque eu acabei criando um bloqueio sobre essa questão de fazer algo social que influencia outras pessoas, né? Eu não sei se talvez eu não tenha entendido a pergunta também. Bem que o fato de eu fazer as máscaras e vender me satisfaz. Essa razão me deixa realizada socialmente. Mas o que isso influencia em tudo que eu faço até agora? Eu, assim, principalmente por questão de doações, eu sou muito travada, porque na infância eu lembro que minha mãe ajudava muito umas crianças que moravam perto da minha casa. E minha mãe várias vezes tirava o pão, tirava um pão, ela fazia pão de casa, né? E ela tirava esse pão e dava para as crianças para levarem para casa. E uma vez, por coincidência, eu acabei indo ao mercado logo depois que ela tinha dado esse pão. E eu vi que a menina foi picando o pão pela estrada toda e ela não levou o pão para casa. Então, assim, esse é um bloqueio que eu preciso muito melhorar. Apesar de que hoje eu consigo ajudar algumas pessoas, mas ainda não é de forma genuína, sabe? 100% genuína. Eu preciso melhorar ainda muito isso. Enfim, por hoje era isso. Sobre a saúde social e ambiental. Eu comecei com uma outra dinâmica, né? Acabei falando sobre o devocional, primeiramente. E eu vou concluir aqui rapidinho com uma palavra. Que está em Atos 20:35. Que eu não havia conseguido orar e me pôr perante o Senhor para falar. E olha só o que está escrito aqui. A maior felicidade em dar do que receber. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Sem palavras para descrever isso. Chamar a si mesmo de cristão é declarar-se seguidor de Cristo e de seu exemplo. O que aconteceria se todo marido e toda mulher seguisse seu exemplo? Não levaria muito tempo até que os filhos entendessem a ideia que a vida tem a ver com o serviço prestado aos outros. Papai serve mamãe, mamãe serve papai. Junto eles servem os filhos, e à medida que os filhos crescem, aprendem a servir os pais e uns aos outros. Então, como família, eles aprendem a servir pessoas fora da família. O problema é que, por natureza, somos egocêntricos. Na família, esperamos que os outros sirvam. Quando não fazem, reclamamos e a vida desanda. Se a sua família é assolada por essa atitude, tente introduzir o elemento do serviço em sua rotina. Pode levar algum tempo até que a ideia pegue,
mas quando funcionar, vocês verão uma mudança marcante na dinâmica da sua casa. Não tenho palavras para descrever Atos 20 e 35. Que essa palavra fique para você hoje e que você guarde ela no coração. A maior felicidade em dar do que receber. Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Façamos uma excelente noite. E amanhã às 19 horas estarei aqui novamente falando sobre a saúde familiar. Beijo grande para vocês. Uma boa noite. Até amanhã.